Educa TV apresenta Meio Ambiente em Pauta Campinas. Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um podcast Meio Ambiente em Pauta Campinas e vamos tratar de um assunto muito importante. E eu vou explicar por quê para vocês que esse assunto é extremamente importante e impacta a vida de cada um de nós. A cidade de Campinas é uma área endêmica e estamos em período sazonal para a doença no país que se estende de maio a setembro. Que doença é essa, gente? Febre maculosa. A transmissão da febre maculosa ocorre somente por meio do contato com carrapato infectado por uma bactéria específica, a Rickettsia. E aí, gente, estamos no momento não só endêmico, mas com surtos, né, com ocorrências em algumas localidades de Campinas que resultou até morte. E por isso nós estamos aqui com os especialistas da área de gestão e o professor doutor Paulo Anselmo Nunes Felipe, veterinário, que conhece tudo de carrapato e tudo de capivara. Ele se especializou nesse assunto para ajudar a Prefeitura de Campinas a combater a epidemia e esse surto. Paulo Anselmo, seja muito bem-vindo aqui nesse podcast que estamos dividindo com o secretário do Verde, com a Carla do Licenciamento Ambiental e comigo também, Andréia, do Licenciamento Ambiental, para a gente conhecer esse assunto. Paulo, conta para a gente o que é febre maculosa. Bom, febre maculosa é uma bacteriose, né? A Rickettsia é uma bactéria que é transmitida por carrapatos. É uma doença que causa sintomas e morte nos carrapatos e também em humanos, né? Provavelmente essa bactéria tenha evoluído junto com o carrapato. Em algum momento da história, né, a primeira descrição no final do século XIX de febre maculosa no Brasil, ela começou a acometer humanos também, né? E é uma doença que apresenta alta letalidade, ou seja, as pessoas que contraem essa doença, se não iniciado o tratamento rapidamente, até o terceiro, quarto dia, elas vão atingir êxito letal, ou seja, elas vão morrer. Quais os sintomas, doutora André? Podemos perguntar para o Paulo Claro, Anselmo? vamos lá. Quais são os sintomas, Paulo? O problema é justamente isso. Os sintomas são inespecíficos, não tem uma manifestação clínica que demonstre é febre maculosa. É febre, dor de cabeça, mal-estar, sem falta de vontade de se alimentar. São sintomas que, principalmente nessa época do ano, são muito comuns às doenças respiratórias. Sim. Mas, digamos assim, o pulo do gato é a pessoa falar para o médico que ela teve contato, que foi infestada por carrapato, né? Através de um trabalho da vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde, os médicos são reportados sobre esses casos. Então, só dela falar isso, o médico vai incluir essa doença na lista de suspeição, na lista de doenças suspeitas. Sim. E certamente vai iniciar o tratamento, o que vai salvar a vida dessa pessoa. Muito bem, Paulo. E secretário Rogério Menezes, temos o carrapato, temos a capivara, temos os parques, temos as áreas verdes onde elas frequentam e temos as pessoas que podem até morrer se não tiver um tratamento rápido, como o Paulo Anselmo falou. O que o governo municipal e principalmente a Secretaria de Meio Ambiente, por meio da educação, da ação preventiva, tem feito para colaborar para que as pessoas entendam o que significa e como se protegerem desse surto, dessa endemia provocada pela febre maculosa? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Andréa. Há 2 anos, no começo do governo, o prefeito Dário Saadio nos chamou e pediu um programa específico de prevenção, educação para a prevenção da febre maculosa. Na época, a gente procurou o Departamento de Vigilância em Saúde, Devisa, que é ligado à Secretaria de Saúde, também a Unidade de Vigilância em Zoonose, a UVZ, e construímos junto uma abordagem conjunta com os técnicos da saúde
e da educação ambiental, da nossa coordenadoria de educação ambiental, que cuida do Plano Municipal de Educação Ambiental, para trabalhar nos eventos, todos os eventos. Para você ter uma ideia, Andréa, a principal trabalho que foi feito de conscientização na última semana do meio ambiente, ele foi feito em relação à prevenção de febre maculosa. Mas isso é feito nos eventos dos centros de educação ambiental da Secretaria e da Prefeitura. Tem lá a Mata de Santa Genebra, tem o Centro de Educação Ambiental do Bosque do Jequitibás, tem o Espaço das Águas da Sanasa e a Estação Ambiental de Joaquim Egídio. Então, quando professores, gente da comunidade, jovens, alunos de escolas públicas ou privadas, mas também de escolas estaduais e municipais, visitam os nossos centros de educação ambiental, eles têm recebido também esse conteúdo. Como se prevenir para não ter febre maculosa. Como que você deve, por exemplo, o pessoal acha que carrapato, a gente vai lá e extrai de qualquer jeito o carrapato. Não, você tem uma técnica para extrair o carrapato, você tem um tempo que você precisa, você não pode passar de 3 a 4 horas para tirar aquele carrapato, depois que você for numa área verde. Então, tem várias questões que podem nos ajudar a evitar, a gente conseguir prevenir. Mesmo a gente tendo tido contato numa área que possa ter carrapato, mesmo sendo muito pequeno, o Paulo Anselmo pode falar disso, o percentual de carrapatos que são infectados pela rickettsia, que podem transmitir a febre maculosa, a gente tem medidas preventivas para ser tomadas. Esse trabalho a gente vem fazendo, a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Verde, há 2 anos. Há 2 anos. Já chegamos a milhares de pessoas que visitaram os nossos centros. Mas agora a gente anunciou até recentemente, André, que nós vamos ampliar esse trabalho. Sim. O trabalho que o secretário do Verde faz, que eu faço, de ir nas escolas para falar da realidade ambiental do município, eu vou ser sempre, a partir de agora, acompanhado por técnicos da vigilância em saúde, para a gente poder, doutora Andréa Von Zuben, mandamos um abraço para ela e toda a equipe, para a gente poder trabalhar com os alunos em sala de aula, como que é o ciclo do carrapato, né? Sempre se aponta um culpado, né, doutor Paulo Anselmo? Quer falar disso? A tal da nossa capivara, aquele bichinho tão simpático, na verdade, um problema nosso em relação a isso? Como isso não é bem assim? As capivaras, elas são frutos de um desequilíbrio ambiental, né? A ação sobre mata ciliar, né, aumenta as gramíneas, aumentam as pastagens, né? E a capivara é um animal herbívoro, ela se alimenta dessas pastagens. Então, se eu derrubo a mata ciliar e troco por pastagem, eu vou aumentar a população de capivaras. Se, além disso, eu perco o principal predador dela, que é a onça-pintada, que foi extinta regionalmente, aí eu facilito a dispersão delas, porque elas não vão ter mais medo que a onça está andando por ali. Então, elas vão procurar outras fontes de alimento e de água, né? Por isso que todas as cidades do sul, sudeste e centro-oeste, elas estão com capivaras em todas as coleções hídricas, sejam lagos, sejam rios. Então, a capivara ela vem desse desequilíbrio, esse aumento. Mas esse papel de hospedeiro amplificador, que é o que a capivara faz, outros animais fazem, que não só a capivara. Inclusive animais domésticos como o cão. E aí tem uma complexa rede de carrapatos que têm capacidade de transmitir, né? E os hospedeiros que eles fazem o ciclo sexuado, ou seja, o macho encontra com a fêmea para cruzar e colocar filhotes, né? Dependendo desse animal, da espécie de carrapato, a gente vai ter um perfil ecoepidemiológico diferente. Paulo, e me diz uma coisa, temos aí então a questão da capivara, a capivara não tem predador, e a gente precisa fazer o quê? Qual é a solução técnica e institucional para a gente minimizar a transmissão da febre maculosa através do carrapato que está alocado na capivara? Qual é o caminho técnico e institucional que a prefeitura escolheu para combater a febre maculosa na nossa cidade? Olha, o impacto ambiental de longo prazo você não vai conseguir resolver de forma simples, né? Não adianta acreditar que você vai exterminar as capivaras, que isso não é possível. Sim. Que você vai fazer algo mágico, né? Que a gente vai tirar da cartola e vai fazer. Não adianta. Você tem que
recompor o impacto que for criado, né? Campinas e alavancado, né, direcionado por Campinas até, eles têm um projeto que chama Projeto Reconecta, que é o ligar através de corredores florestados os fragmentos da cidade. Dessa forma, a gente propicia para a fauna e para a flora também, troca gênica, dá fluidez para os predadores e seria uma alternativa para compatibilizar as cidades com a fauna e a flora. Esse projeto, doutor André, doutor Paulo Anselmo, foi abraçado pelos 20 prefeitos da região metropolitana de Campinas. Olha que bacana que o projeto, o planejamento de recuperar os corredores ecológicos, as matas ciliares ao redor dos rios e córregos, que nasceu essa ideia no Plano do Verde de Campinas, 2017, publicado em 2017, 17, e agora foi assumido por todos os líderes dos municípios da região metropolitana. Então, no futuro, a gente vai ter os corredores reconectados, isso favorece os predadores circulando e isso diminui o impacto no dia a dia das capivaras. Mas vale a pena uma coisa que o Dr. Paulo Anselmo falou. Essas ideias, porque sempre aparece, quando eu tenho uma crise, aparece, eu chamo de ideia de jirico. Raciocínio linear. Desconfie, já falei isso aqui, desconfie de soluções simples para problemas complexos. Geralmente elas estão erradas. Sim. E o que acontece? Não, mas não dá para pegar as capivaras e levar para longe? Não dá, não funciona. Não dá para matar as capivaras. Evidentemente que morte nunca é solução para nada, né? Quando você mata as capivaras, como já aconteceu num passado muito triste aqui, tira aquelas capivaras, outras repõem essa população rapidamente. Não é isso, doutor Paulo? Se matar e tirar as capivaras, nem pensar. E elas são da fauna silvestre, elas são animais protegidos. Protegidos por lei. Além do lado legal e do lado ético, tem um lado técnico, que não adianta. Você, quando mata e tira de um determinado local, você libera aquele nicho ecológico. Lembrar que capivara é um roedor, o maior roedor do mundo. Então, ela tem um status reprodutivo muito alto. Né? Então, ela repõe aquele espaço rapidamente. A nossa média aqui dos animais que foram tirados, nós tivemos várias situações que os animais foram retirados ou por sacrifício ou enviados para criadouros. A reposição foi em menos de 6 meses. Inventariar as capivaras e cuidar delas é um processo fácil? Como vocês têm feito isso? Vocês já pensaram em como que a gente... Porque dentro de um planejamento de gestão, a gente precisa conhecer a questão e depois tomar o remédio, né? Depois do diagnóstico, tomar as ações propriamente ditas. Vocês conseguiram fazer isso? Isso é possível? É assim, nós fomos... Existem alguns métodos, né, de ação no ambiente para você fazer a contagem dos animais, para não correr o risco de contar o mesmo animal 2 vezes, porque ele não fica parado esperando você contar. E a gente precisa caracterizar, né? Porque a organização social das capivaras é em harém, um macho e várias fêmeas. Qual a área dentro daquele bioma, qual a área de ocupação de cada harém, quantos haréns tem, se tem machos satélites, são aqueles machos ou muito jovens que não conseguiram montar um harém, ou muito velhos que perderam o harém. Então, eles têm hábito solitário, onde eles estão, onde eles circulam, quais as entradas e as saídas dos parques. Né? Teve momentos que a gente precisou usar a câmera térmica para conseguir ver isso, por causa do hábito noturno desses animais. Né? Então, esse é um diagnóstico possível, mas trabalhoso. Qual que é a nossa ideia como remédio? É fazer a vasectomia dos machos e a salpingectomia, mais conhecido popularmente como laqueadura das fêmeas, e soltar o grupo para que ele defenda seu território. Isso é consequência de um estudo que nós começamos a fazer em 2016. Fizemos isso em um grupo de capivaras, estudamos a dinâmica, se realmente não nasciam filhotes, se não entravam novos machos, e agora a gente tem alguma segurança para fazer isso em todos os parques. Nós vimos que realmente... nesse estudo, isso funcionou. Então, o próximo passo é fazer essas cirurgias e esterilizar, né, essas capivaras, para que não haja o aparecimento de filhotes na população. E uma pergunta muito de quem não entende do assunto, de quem não é técnica, Paulo Anselmo, mas eu imagino que tem lá em casa quer saber.
É igual a esterilização dos humanos? É fácil fazer isso do ponto de vista da veterinária, da medicina veterinária? Isso foram estudos que nós já viemos fazendo, né? A técnica cirúrgica, qual a melhor incisão, qual o melhor ponto, qual o protocolo anestésico, tudo isso não tem um livro que esteja escrito, né? A gente precisou estudar isso e hoje a gente tem uma técnica muito segura, né, para fazer esses procedimentos e até rápidos se você for considerar a complexidade. O importante, né, doutor Paulo Anselmo, é que a prefeitura, doutor André, vem fazendo isso há muitos anos. O doutor Paulo Anselmo falou desde 2016. Então, há uma dedicação, há um acúmulo técnico que agora pode ser colocado a serviço da sociedade nesse programa que está sendo coordenado pela Secretaria do Verde, com participação direta da Secretaria de Saúde, né? E que envolve, como eu disse aqui hoje, até a Secretaria de Comunicação, todo mundo trabalhando de forma articulada para conscientizar a população e para dar a resposta das pessoas saberem que o risco está bem reduzido, as pessoas entenderem o porquê. Às vezes as pessoas falam, tudo bem, vocês estão querendo controlar a população, mas tem alguma coisa que explica isso, por que isso é importante? Tem, porque a maior probabilidade de você encontrar Rickettsia, a bactéria, é no sangue das capivaras jovens, das capivaras pequenininhas. Então a gente precisa segurar a população estabilizada, sem que elas estejam a todo momento reproduzindo, porque é esse controle dos jovens é que vai diminuir o risco de essas Rickettsias estarem parando nos carrapatos e depois nas pessoas. Paulo? Isso aí, diminui a prevalência, né, da Rickettsia nos carrapatos. Sempre que nasce toda a capivara, né, numa área de transmissão, ela vai ter contato com o carrapato contaminado e vai fazer o que a gente chama de ricketsemia, que é a rickettsia na circulação, em média por 10 dias, na vida. Depois ela nunca mais vai ter. E nesse momento que a rickettsia está na circulação sanguínea, é o momento que ela infecta carrapatos. Sim. Passado isso, ela nunca mais vai ser problema. Aliás, é bom que ela fique. Por isso que no nosso planejamento a gente quer que elas fiquem lá, não quer retirar. Porque se a gente retirar, entram novas que não fizeram a ricketsemia. Ou quando nascem, os filhotes vão fazer ricketsemia, porque eles nunca tiveram contato com a bactéria. E aí você vai contaminar novos carrapatos. Pessoal, gestão pública baseada em ciência, Sim. em evidências. Senão a gente tira conclusões erradas e faz a coisa errada. Imagina que a ideia do leigo, como você tinha dito, André, é assim, vamos lá, vamos tirar todas as capivaras. Aí você aumenta o risco, o problema da epidemiologia, da doença. Sim. Porque você vai ter jovens vindo de fora, novas capivaras que sequer entraram em contato com a doença e que o seu sistema imunológico nem tem resposta para ela e vai trazer para o centro dos nossos parques. Então vamos tomar muito cuidado, vamos acreditar na ciência, vamos acreditar que o poder público está agindo preventivamente, educando as pessoas, conscientizando e fazendo o trabalho técnico adequado. Vocês viram a complexidade do assunto? E como o Rogério afirmou e o Paulo também, para assuntos complexos não existe solução simples. O meio ambiente, ele é uma sinergia entre a flora, a fauna, o ser humano. Cada vez mais a gente tem que nos proteger e proteger o meio ambiente ao nosso entorno para que esse tipo de ocorrência, se a gente não consegue combater 100%, minimamente se proteger e minimizar na nossa cidade. É para isso que nós estamos aqui com o especialista Paulo Anselmo, veterinário, Rogério Menezes, secretário de Meio Ambiente, Carly Eu, do Licenciamento Ambiental, para dialogar com você sobre mais um assunto que é o meio ambiente em Pauta Campinas. Espero que tenha sido útil a vocês esse podcast. Um forte abraço para todo mundo e até o próximo. Educa TV apresentou Meio Ambiente em Pauta Campinas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.